E... nossa, demorou. Bem-vindas a mais um encontro do nosso grupo de estudos do Neville Goddard, O Despertar da Consciência. Chegamos à parte 3. Que delícia ter vocês por aqui. Então, vamos lá para a nossa leitura de hoje. Você cria a sua realidade. É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades quanto é fácil possuir a dos seus opostos, porque a sua atual consciência não é o que é por causa de seu mundo. Pelo contrário, o seu mundo é o que é por causa da sua consciência atual. Simples, não é? Muito simples, na verdade. Mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar tudo. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios desse mundo, loucura, e para os judeus, ou aqueles que procuram por sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia, pois ela significaria a morte para todas as suas crenças anteriores em um Deus externo a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento de que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Você é um com a sua atual concepção de si mesmo, mas você é maior do que aquilo que você está atualmente consciente de ser. Olha que lindo, né? Então, aqui ele traz o quê? O principal, que é para a gente desapegar de todos os conceitos e as ideias que a gente tem sobre Deus, né? Desse Deus fora de nós. E que a nossa vida, ela está manifestada de determinada maneira por conta da consciência que nós temos sobre nós mesmos. Então, não é a vida que muda, sou eu que mudo a minha consciência para que assim eu consiga mudar as condições de vida. Então, eu primeiro preciso mudar a consciência de ser, e aqui ele traz que é fácil a gente acreditar nos dois lados. Tanto acreditar que a gente merece uma vida próspera, quanto acreditar na pobreza. Então, o que eu estou acreditando é o que eu estou manifestando externamente. O que eu tenho consciência de ser é o que se expressa na minha realidade externa. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer a sua base. Eu sou o Senhor, ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser é Deus. A não ser que isto esteja firmemente estabelecido, a tal ponto que nenhuma sugestão ou argumentos apresentados por outros possa estremecê-lo, ele pode flagrar-se retornando para a escravidão das suas crenças antigas. Então, o primeiro passo qual é? Estabelecer forte dentro de si a consciência de Deus, que nós somos senhores da nossa própria vida. Que o que a gente escolhe colocar dentro do nosso campo mental se transforma em realidade. Então, eu preciso cuidar de onde está a minha consciência, para que lado que eu estou olhando. Senão, se eu tiver alguma, como que é a palavra que ele usa aqui? Se isso não estiver firme dentro de mim, se isso não estiver estabelecido, eu posso estar suscetível à sugestão e argumentos apresentados por outros. Então, eu volto à autoimagem anterior e às crenças anteriores. Por isso, eu vos afirmei,
que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado até encontrar a causa de sua confusão. Quando você se elevar sobre o Filho do Homem, então você saberá que eu sou ele. Ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas meu Pai, ou o estado de consciência de que agora eu sou um, é quem cumpre a missão. Então, quando que a gente vai conseguir transformar a nossa vida? Trazendo essa consciência de Deus dentro de nós, trazendo a consciência de que eu sou o Senhor da minha vida, de que eu que tenho o poder de criar a minha realidade, que tudo é o quê? A materialização do que está dentro da minha consciência. Então eu preciso mudar a minha consciência para que a minha condição de vida, a situação que eu esteja vivendo seja mudada. Eu preciso plantar as sementes para que elas floresçam, para que elas germinem, para que elas deem frutos, tá? Eis que estou à porta e bato. Quando isto for percebido, cada vontade e desejo que brota de você deve encontrar expressão no seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. O eu batendo a porta é o seu desejo. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um só com aquele que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir que o seu desejo é impossível é o mesmo que fechar a porta ou negar essa expressão da sua vontade. Elevar a sua consciência para a naturalidade daquilo que você sente significa abrir completamente a porta e convidar este desejo para a sua expressão. Vou fazer um adendo aqui, tá? Então, é ter consciência do que eu quero, ter consciência do meu desejo e manter a minha atenção nesse desejo, para que ele possa se expressar. A nossa atenção, ela é o fermento, ela é o que é o ativador, é o que potencializa todos os nossos desejos. Então eu vou nutrindo esse sonho. Eu vi um outro livro ontem do Lauro Trevisan e ele traz a esse momento a percepção de que é você tomar posse da sua visão. Então, quando você tem um desejo, a fé é o quê? Você teve o desejo, você viu aquela imagem, é aquilo que você quer viver, você se apossa daquilo. Não interessa o que esteja acontecendo fora, na realidade física, ali, naquele quartinho, no seu coração, na sua mente, junto com o Pai, você se apropria daquilo. Então, você vai criando dentro de você a certeza e experienciando como é viver aquilo. Porque aí você vai abrindo mais portas, vamos dizer assim. Imagina que é uma casa o teu sonho, né? Então, primeiro você vê a casa, aí você imagina o quarto, então depois você vai decorando ela, você vai entrando cada vez mais profundamente, vivendo aquela realidade dentro do teu campo mental, colocando mais informações ali até que aquilo se manifesta. Então, se funde, né? A realidade física com a realidade mental. E você se impregna de tal forma com a certeza de que aquilo vai se realizar. Então, quando essa certeza vem para dentro de você, é quando você já está próximo também de manifestar, tá? Por quê? Porque você conseguiu viver o que estava dentro
do seu campo mental, da sua consciência, tá? Então, ascender até seu Pai. É por isso que tantas vezes foi registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu até seu Pai. Jesus, como você e eu, achava que todas as coisas eram impossíveis para Jesus como homem. Mas por ele ter descoberto que seu pai estava no estado de consciência do objetivo desejado, ele deixava para trás a consciência de Jesus e ascendia na consciência do estado desejado e permanecia nele até que ele se tornasse um só com ele. Então, é essa fusão, é eu ter certeza, eu me impregnar do meu desejo, para que ele se manifeste. Então, eu esqueço, até porque é um novo estado de consciência. É algo que eu ainda não alcancei. Então, eu me mantenho ali, eu mantenho a minha atenção naquele novo estado de consciência até que ele impregne toda a realidade, tá? Ao conseguir isso, ele transformava o mesmo em expressão. Esta é a mensagem simples de Jesus ao homem. Os homens são apenas vestimentas, aonde o ser impessoal habita, o eu sou, a presença a qual os homens chamam de Deus. Cada vestimenta tem certas limitações. Na tentativa de transcender estas limitações, e para dar expressão a isto que, como homem, João da Silva, você se acha incapaz de realizar, você pode voltar a sua atenção para longe das suas atuais limitações, ou da concepção de ser o João da Silva, e influir-se na sensação de ser o que você deseja. Então, o corpo físico, que ele é o veículo que carrega essa centelha, que é essa vida que pulsa dentro de nós, o corpo físico possui limitações. Mas eu não faço como o corpo físico, eu faço como a consciência que habita esse corpo físico. Então, o corpo físico possui limitações, mas essa centelha, essa vida que habita o nosso corpo, não. Então, é nessa ponto de consciência que a gente fixa a nossa atenção, nele não há limitação. Até porque ele não tem forma. Presta atenção. Essa vida que está dentro de nós, a gente não consegue pegar. Se ela saiu, o corpinho ficou. Mas ninguém consegue colocar essa vida dentro de um recipiente. Por quê? Porque ela é sem forma. Se ela é sem forma, ela é ilimitada. Então, a vida é ilimitada. O meu corpo físico é limitado, mas a vida que nutre o meu corpo físico é ilimitado, ok? Então, você acessa esta consciência, desta vida, desse sopro divino que é a centelha divina dentro de você, que é a gotinha do oceano, portanto, tem as mesmas características do oceano, tá? Meios que tu não conheces. Saber como este desejo ou esta nova consciência será personificada, nenhum homem sabe, pois eu, ou a consciência recentemente alcançada, tenho meios que tu não conheces. Meus caminhos só se revelam a quem passam por eles. Olha que lindo. Então, o que acontece? Se você olhar para o teu passado, você conquistou coisas que você não sabe como. Que quando estava lá atrás, você julgava que era inalcançável.
Mas hoje você faz essas determinadas coisas com a mão, com o pé nas costas, como a gente costuma dizer. Então, quando a gente tentou pela primeira vez, parecia impossível. Mas quando você adquire a maestria, o domínio sobre aquela função, sobre algo que você deseja fazer, você adquire uma nova habilidade, você adquire uma nova consciência. Essa nova personificação tua, ela sabe como fazer. Então, ela é diferente daquela anterior que não sabia. Então, quando você não sabia, você julgava como impossível. Depois que você desenvolveu esse estado novo de consciência, você passa a fazer com maestria que você olha para trás e fala assim: nossa, como que eu achava que eu não ia dar conta? Não é? Então, aqui, o que que ele traz? Não interessa o como. Mantenha, sustente a consciência na realidade que você quer viver, na manifestação do teu sonho. Porque esse salto do ponto que você está para o teu ponto ideal, o teu eu do futuro, vamos trazer assim, o teu eu do futuro ele já realizou. Então ele sabe o caminho. Você só tem que sustentar essa imagem interior de que você já é aquele eu que já realizou. Por quê? Porque o caminho para você chegar até lá vai se apresentando para quem passa por eles. Então eu fixo dentro da minha consciência a nova consciência do que eu quero, vou nutrindo isso dentro de mim para que isso vá se expressando na minha vida, tá? Não especule a respeito de como essa consciência irá se encarnar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber como. A especulação é prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada e que então estamos cheios de dúvidas. Então, aqui, o que, que é que desmaterializa os nossos sonhos? A dúvida. E eu fiquei refletindo, quero até trazer esse ponto, sobre a dúvida esses dias, e para mim a dúvida é acreditar no oposto. Fiquei pensando sobre isso. Eu quero ser tal coisa, mas eu ainda vivo isso. Para mim, a dúvida é porque eu só acredito nisso. Não tem dúvida. É que eu ainda acredito onde eu estou e não aonde eu posso chegar. Isso ficou muito claro para mim, que a dúvida não é que eu duvido que eu vou chegar lá. A dúvida é que eu acredito muito mais do que eu estou. Entende? Então eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei, a dúvida é a minha certeza no que eu já tenho. Eu não consigo, por isso que eu continuo criando o que eu já tenho, porque eu crio o que eu tenho certeza. E qual que é a certeza que eu tenho? Do estado que eu vejo. Então eu acredito no que eu vejo na frente do espelho, mas eu não acredito onde eu quero chegar. Então a minha dúvida não é se eu quero isso ou se eu quero aquilo, é porque eu ainda acredito nisso. E a gente tem medo do desconhecido, né, Bia? A gente tem Ex medo de dar um passo à frente porque a gente não sabe o que tem lá. Então, assim, aí você se priva só no que você conhece, você e, se vo- limita. A gente vive se limitando o tempo inteiro. e é a única certeza que a gente tem. Então não existe dúvida. Para mim ficou muito claro isso, que não existe dúvida. Existe a certeza no que eu já tenho. Verdade. Porque é o que está sendo criado e eu continuo criando a mesma coisa dentro da minha vida, né? Então eu não tenho, por exemplo, a percepção foi, por exemplo, a riqueza. Ah, eu quero a riqueza. Você quer, mas você acredita na pobreza. Por isso você cria mais pobreza. Você ainda não acredita na riqueza, senão você já estaria criando riqueza. Então eu não tenho dúvida do que eu quero, é que eu ainda acredito, a minha dúvida é que eu acredito mais na pobreza. A minha balança ainda prende mais para a pobreza e não para a riqueza, senão eu já estaria criando riqueza. Faz sentido aqui? Eu fui fazendo com várias coisas, sabe? Aí eu falei, a dúvida não existe. A dúvida é eu acreditar no que eu não quero. A dúvida é porque eu ainda estou acreditando no que eu não quero. Não é que eu tenho, sabe? Ah, eu vou por aqui, eu vou por ali. Não, é que a minha certeza interna ainda está fincada no que eu vejo e não no que eu quero.
sabe? É o que eu tô manifestando, é o que tem certeza dentro de mim. Eu achei tão incrível que eu fiquei, né? A dúvida descolapsa a função de onda, a dúvida descolapsa. Eu falei, não. Falei, na realidade, a dúvida é o que eu ainda acredito, então eu não tenho dúvida. Só que eu acredito muito mais nisso do que no que eu quero. Mente concreta, né? Você só vê, só acredita no É, que você vê, no que você vive, no que você experiencia, no que você apalpa, né? E você não consegue sair disso porque você disso. não sabe o que tem lá adiante e o desconhecido te causa esse, não vou dar um passo de fé, não vou colocar meu pé porque não tem chão. E na verdade, quem coloca o chão é o como. O como não cabe para a E o gente como não entender. cabe pra gente. Exatamente. Então eu tenho que sustentar o que eu quero, me impregnar do que eu quero, viver aquilo, tomar posse daquilo antes que se realize. Olha que lindo, né? Então, ó, mais uma vez, não especule a respeito do como essa consciência irá se encarnar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber o como. A especulação é prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada e que então estamos cheios de dúvidas. Foi dito a você: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago 1, versículo 5. Ó, que lindo! Você deve perceber por que esta declaração é feita, pois apenas sobre a rocha da fé é que algo pode ser estabelecido. Se você não tem consciência sobre determinada coisa, você não tem a fundação ou o alicerce sobre a qual ela é erguida. Fortíssimo, né? A gratidão. Uma prova de que algo se estabeleceu na sua consciência é dada nas palavras: obrigado, Pai. Quando você encontra a alegria da gratidão ao se sentir grato por ter recebido algo que ainda não é perceptível aos seus sentidos, você definitivamente tornou-se um com a consciência daquilo pelo que você deu graças. Deus, sua consciência, nunca é enganado. Você já está recebendo aquilo, o que você já está ciente de ser. E nenhum homem agradece por algo que ele não recebeu. Obrigado, Pai. Não é para ser usado como é usado por muitos hoje, uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisa proferir em voz alta as palavras obrigado, Pai. Na aplicação deste princípio, conforme você se eleva em consciência ao ponto onde você realmente se sente grato e feliz por ter recebido a coisa desejada, você automaticamente se alegra e dá graças interiormente. Você já aceitou o presente que era apenas um desejo antes de você ascender na sua consciência. E a sua fé agora é a substância que deve vestir o seu desejo. Olha o meu fonezinho aí. Não é? O coraçãozinho aqui dá até aquela palpitada gostosa. Este crescimento na consciência, olha que lindo, é o matrimônio espiritual, onde dois concordam em ser apenas um, onde a sua imagem e semelhança é estabelecida na terra. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai
seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Seja o que for, é uma promessa muito grande, é incondicional. Ela não declara que a sociedade deve julgar aquilo o que você pede como certo ou errado. Este critério é você quem decide. Você realmente quer isso? Você deseja isso? Então é tudo o que é necessário. A vida lhe dará o que você quer se você pedir em meu nome. O nome de Deus não é um nome que se pronuncia com os lábios. Você pode pedir eternamente em nome de Deus, de Jeová ou de Jesus Cristo, e você vai pedir em vão. Nome significa natureza ou condição. Então, quando você pedir na natureza ou na condição de determinadas coisas, os resultados irão se seguir. Pedir em seu nome significa que eu devo me elevar em consciência para me tornar um com a natureza da coisa desejada. Eleve a sua consciência à natureza do desejo e você vai se tornar aquele desejo em expressão. Portanto, vos afirmo, tudo o quanto pedirdes em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Orar, como falamos antes, é reconhecimento, é a capacidade de acreditar que já o recebeste. Isso significa que você deve alcançar a natureza das coisas que você pede antes que você possa recebê-las. Então, a oração é muito bonita porque ele traz isso. É o quê? Eu li num outro livro que é a música que o nosso coração canta para Deus em gratidão por já se sentir realizando algo. Olha que lindo, eu achei tão lindo, porque é a música que o nosso coração canta. Então, eu sei que e é muito legal de observar o que você está vivendo na tua vida hoje. O que você está vivendo na sua vida hoje é os seus pensamentos que estão constantemente dentro da sua cabecinha. Então, você precisa tomar consciência que, seja bom ou seja ruim, o que está acontecendo ao teu redor foram pensamentos dentro da sua cachola. Não tem como você fugir disso. Se você se preocupou com o boleto, você criou, né? Ontem foi muito engraçado, porque eu falei assim: você não acredita no dinheiro que vai pagar porque você tem um salário fixo, por exemplo. Então, aquele salário fixo, a conta chegou maior do que o teu salário, você não vê outro lugar para o dinheiro entrar. Então, aonde você acredita que o teu dinheiro não é suficiente? O que que você passa o mês inteiro preocupado? O que que é a preocupação? É a certeza de que eu não vou conseguir. Então, eu acredito tanto que eu não vou conseguir, ó, eu acredito que eu não vou conseguir, que eu fico preocupada. Então, a preocupação é a certeza de que eu não vou conseguir. Faz sentido isso? A preocupação é a certeza de que eu não vou conseguir. Então, eu antecipo aquilo, fico vivendo aquilo e crio aquilo, porque é o que eu estou colocando a minha atenção. Então, a oração é o contrário. Eu não sei o como, mas eu já vejo aquilo realizado. O como não cabe a mim. Nesse meio tempo, podem acontecer várias situações, várias coisas que possibilitem que aquilo se realize. Só que eu preciso acreditar naquilo que ainda não é real aos sentidos físicos. Então, eu crio todo o cenário, eu vou colocando e percebendo as minhas próprias objeções à realização daquilo. É legal porque quando a gente começa a fazer os ensaios mentais, as visualizações criativas, a gente percebe as nossas crenças. Porque você vai imaginar determinada coisa, vem lá um bloqueio. Ah, isso não dá porque não sei o quê. Aí você tá.
Se não tivesse esse problema. Então você vai tirando essas objeções, entende? E você só consegue tirar essas objeções quando você faz esses ensaios mentais. Então, dedicar tempo para fazer a visualização criativa, ele é muito importante porque traz muita clareza do que você ainda está acreditando, tá? E aí, o orar é esse estado contemplativo aonde você agradece. Por quê? Porque ali na sua consciência você já conseguiu acessar a visão do que você quer manifestar. Então, quando você conseguiu ter clareza, sintonizar aquela visão, viver aquele sonho dentro do teu campo ali de consciência e sentir que aquilo é real, isso, e aí você agradece, fala obrigada, Pai. Por quê? Porque tem o tempo para a manifestação. Então você já agradece, você já toma posse daquilo e aí você sente a gratidão porque você tem convicção que você vai viver aquilo na sua vida física manifestada. O perdão. Para alcançar esta natureza mais facilmente, uma anistia geral é necessária, que é um perdão, né? Não, nos foi dito, mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que, igualmente, vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, versículo 25. Pode até parecer que isto se refere a um Deus pessoal que fica satisfeito ou insatisfeito com suas ações, mas este não é o caso. Considerando a sua consciência sendo Deus e você mantendo nela algo contra alguma pessoa que te fez mal, então você vai estar alimentando esta condição que irá se refletir em seu mundo. Mas, ao perdoar esta pessoa de toda culpa, você vai estar automaticamente se libertando desta condição, deste fardo em sua consciência. E assim poderá se elevar a qualquer nível que seja necessário. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles em Cristo Jesus. Por isso, uma prática muito boa antes de entrar em sua meditação é primeiro libertar todas as pessoas do mundo das suas culpas, pois a lei nunca é violada. E você pode descansar com confiança, sabendo que a concepção de cada homem sobre si mesmo será a sua recompensa. E, portanto, você não precisa se preocupar em ver ou não a pessoa receber o que você considera que ela deveria receber, pois a vida não comete erros e ela sempre dá ao homem aquilo que primeiro ele dá para si mesmo. Olha que incrível. Então, o perdão, essa imagem ficou muito para mim, o balãozinho, né? O balão com os saquinhos de areia. Você não consegue subir, você não consegue, o balão não consegue voar enquanto você não tira aqueles pesos. Então, o perdão, a mágoa, o ressentimento, a culpa, a raiva, a inveja, são sentimentos humanos. É normal você senti-los. Não se culpe por senti-los, porque dentro da condição humana, da natureza humana, essa é a nossa sombra. Então, eu preciso ter consciência e acolhimento com cada um desses sentimentos. Porque se eu suprimir ou se eu rejeitar, isso vira uma sombra muito maior e começa a se manifestar na minha vida porque eu neguei a isso. Fez sentido aqui? Então, eu vou trazer esse adendo, tá? Quando eu nego algo, eu quero reprimir. Então, por exemplo, o egoísmo. Ah, eu não quero ser egoísta, né? Porque é feio ser egoísta. Então, eu tento, a todo custo, passar uma imagem de que eu sou
pessoa mais roots, né, mais good vibes, compartilho tudo. Só que na realidade eu tenho os meus sentimentos da natureza humana egoístas, naturalmente egoístas. Só que eu não quero demonstrar para ninguém. Então, esse esforço que eu faço para colocar esse egoísmo, uma máscara que esconde o egoísmo, o que que acontece? Isso vira uma sombra muito grande. E eu começo a projetar nas pessoas com quem eu me relaciono. Então, porque eu não quero ser egoísta, porque eu quero esconder essa parte minha, eu começo a ver o egoísmo nos outros. Por quê? Porque a forma de Deus da vida me trazer consciência do que eu estou escondendo de mim, tá? Então eu não escondo de mim. Aí eu começo a atrair pessoas egoístas para minha vida, para que eu veja que eu estou reprimindo isso. Fez sentido aqui? Tá? Então, quando você olha para as relações ao seu redor, quais são as características que elas estão te mostrando que você está escondendo de si mesma? Então, acolha-se. Nós somos egoístas, nós somos raivosos, nós somos invejosos, nós somos preguiçosos, nós somos tudo. Eu sou tudo. O tudo não exclui nada. E quanto mais eu percebo que eu sou tudo, eu me torno íntegra. E na integridade, na humanidade, eu reconheço que da mesma forma que eu sou egoísta, a Celeste também vai ter momentos de egoísmo. E aí eu não julgo mais ao outro. Que lindo, entende? Então a libertação do julgamento vem quando eu tomo consciência que eu também sou aquilo. Eu também sou uma assassina, eu também sou preguiçosa, dentro de mim tem todas essas facetas, tá? Que elas são importantes, porque se elas estão ali, elas têm características positivas também, tá? Então, todas essas facetas têm funções importantes dentro de nós. Não é escondê-las, é reconhecê-las, utilizá-las no seu poder, porque elas têm um poder. Só queria fazer esse adendo, tá? Então vamos lá. Ai, formigou minha perna. A parte que lhe cabe. Isto nos traz a um conceito da Bíblia que é muito deturpado: o dízimo. Líderes de todos os tipos têm escravizado o homem com o assunto do dízimo, pois por não entender a natureza do dízimo e pelo fato das pessoas sofrerem com o medo da escassez, esses líderes levam os seus seguidores a acreditar que uma décima parte de sua renda deva ser dada ao Senhor. Ou seja, como eles mesmos fazem questão de deixar bem claro que quando alguém dá uma décima parte de sua renda para a sua instituição particular, este alguém está dando a sua décima parte, ou dízimo, para o Senhor. Mas lembre-se, eu sou o Senhor. Sua consciência de ser é o Deus a quem você deve dar o dízimo. E você só pode contribuir desta forma. Portanto, quando você diz a si mesmo que você é alguma coisa, você também está atribuindo esta alegação ou qualidade a Deus. E a sua consciência de ser, que não faz distinção de pessoas, retornará para você esta qualidade ou atributo para que você declarou para si mesmo. A consciência de ser não é nada que você possa nomear, pois determinar a Deus como sendo riqueza, grandeza, amor, sabedoria é definir o que não pode ser definido, pois Deus não é nada que possa um dia ser intitulado. O dízimo é necessário e você deve dar o seu dízimo a Deus, mas de agora em diante dê ao único Deus e garanta que você irá dar a Ele a qualidade que você deseja ser como o homem, declarando-se ser grande, rico, amável e sábio. Não especule sobre como
você deve expressar essas qualidades e declarações, pois a vida tem meios que você, como homem, não conhece. Seus caminhos só se revelam a quem passa por eles. Mas eu lhes garanto, no dia em que você declarar esta qualidade ao ponto de serem uma convicção, as suas reivindicações serão honradas. Não há nada encoberto que não possa ser revelado. O que é pedido em segredo será dado abertamente. Ou seja, as suas convicções secretas de si mesmo, estas reivindicações secretas que nenhum homem conhece, quando realmente acreditadas, serão reveladas em seu mundo, pois as suas convicções de si mesmo são como as palavras de Deus dentro de você. Palavras que têm espírito e que não podem retornar vazias a vós, mas que devem cumprir aquilo que elas proclamam. Travou? Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, a palavra, ontem foi muito engraçado, porque tem a palavra oca e tem a palavra que germina. Então, a palavra é a semente, é o pensamento. E quando que é um pensamento oco? Quando que é uma palavra vazia? Quando o que eu digo, o que eu penso é diferente do que eu acredito. Aí ela não carrega uma semente. E na realidade, voltamos na dúvida. Quando o que eu falo não é o que eu acredito, é o que eu acredito que se manifesta, não é o que eu falo. Entende? Então, a palavra vazia é quando eu ainda não acredito naquela palavra, tá? Então, eu preciso acreditar nela. O eu acreditar é a substância que está dentro da semente para germinar dentro da minha vida, tá? A videira da vida. Você está agora absorvendo do infinito tudo aquilo que você está consciente de ser nesse momento. E nenhuma palavra ou convicção deixará de fluir até você. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência é a videira, e as qualidades que você agora está consciente de ser são como os ramos que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida sem que esteja enraizado na videira, então, da mesma forma, as coisas não têm vida a não ser que você tenha consciência delas. Se um ramo murcha e morre, se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, então as coisas em seu mundo falecem se você tirar a atenção delas. Porque sua atenção é como a seiva da vida, que as mantém vivas e as sustentam em seu mundo. Para dissolver um problema que agora se apresenta real para você, tudo o que deve fazer é remover a sua atenção deste problema. Apesar da sua aparente realidade, afaste-se dele em consciência. Torne-se indiferente e comece a sentir ser aquilo o que seria a solução deste problema, tá? Aqui do dízimo eu esqueci de falar também, tá? Eu sou. Uma das formas para você construir a riqueza é ter consciência da riqueza. Então, isso vem muito das barras de Axis também, tá? Eu esqueci o nome dele, Gary Douglas, eu não lembro agora do nome do autor. Mas quem cria o dinheiro para você? Você.
Então, você é o seu senhor que acorda, que trabalha, que cumpre as funções para que você possa receber. Então, o que que o DEM traz? Que esses 10% você deve pegar em espécie, deixar num lugar para que você possa contar esse dinheiro todos os dias. Então, todo o dinheiro que você recebe, você tira os 10%, independente da sua condição financeira. Ah, mas eu não tenho como fazer isso agora. Enquanto você não fizer, você não vai mudar a sua consciência sobre o dinheiro, porque você precisa ter ele na sua mão para você contá-lo todos os dias e sentir o dinheiro dentro da sua vida. Tá? Então ele fala que o dízimo é muito importante, que é honrar você por todo o esforço que você fez, né? Então é sua forma de agradecer por ter acordado todos os dias, por ter trabalhado, por ter isso, por ter aquilo, e aí você vai reservando esses 10%, vai colocando ele em nota física, porque a gente tem muito pouco acesso ao dinheiro físico hoje em dia, né? Para que a gente vá se familiarizando e tendo a consciência de que eu sei guardar. Né? Então, o dinheiro se multiplica na minha mão. O dinheiro, independente do que aconteça, eu sei multiplicar esse dinheiro, tá? Então, só trazendo esse adendo. É isso, meus amores. Ai, meu Deus, quase que eu achei que tinha fechado tudo aqui. Dúvidas, perguntas? Podem abrir os seus microfones. Oi, Tati maravilhosa do meu coração. Ela abriu até a câmera. Que delícia ver ela. Alguém quer reforçar alguma coisa? Não paga falar, viu, gente? Falando, falando. E, assim, é bem profundo, sabe? Tá assim, sabe como que tá? Tipo assim, abriu tudo, da agora vamos começar a organizar isso aí. Não, é bem bacana. Eu gosto de fazer umas anotações, assim, né? Porque é bom para mim. Muita informação que vem organizar o que a gente está lendo, eu acho, né? Que a gente está nesse, eu acho que mais ou menos alguns anos, né? Sim. Nesse caminho. Então, tá. E algumas. Eu sinto que alguns momentos da vida, né, como esse do dinheiro, eu não sei se foi na Elaine ou em algum lugar eu vi esse exercício. A própria PNL também, né? Faz o exercício de ter dinheiro em espécie para ter essa conexão como um arquétipo. A gente fez isso quando meu filho foi morar, estudar, né, na Holanda. E eu fiz isso porque eu tinha essa consciência de pegar aquele dinheiro, de manusear aquele dinheiro e já fazer a projeção de que nunca ia faltar. Daí ia sempre, aquilo sempre ia, e o movimento dele foi bem assim, sabe? E assim, eu vejo como experiência de que realmente aconteceu assim. E vinham coisas que ninguém esperava, e aí vinha ele ganhou mais um bônus, ele ganhou mais uma coisa, e é muito bonito ver isso como experiência mesmo, na aplicação, né? Aquilo foi uma Sim. aplicação. E aí eu também fiz em casa, porque a gente assim, passou uns momentos meio esquisito e não tinha dinheiro, a gente começou a usar só cartão e transferência, não tinha mais dinheiro né? Não dava mais com dinheiro na carteira. E na verdade também foi porque eu fui assaltada e daí tinha dinheiro na carteira, e aí eu meio que bloqueei, pensei assim, não vou mais andar com dinheiro na carteira. E daí veio uma maré bem baixa, não foi legal. E aí eu disse, nossa, mas tem exercício, sim, precisa ter, precisa mexer, e não pode pensar. Não, na hora que vem o pensamento do medo, nossa, já cancela, e é bem, nossa, é muito prosperidade, assim, que eu sinto, o que aconteceu na nossa vida, tudo que aconteceu, tudo que a gente realizou, faz mesmo, faz que dá, faz que dá certo. Faz diferença. Eu também, quando eu comecei, eu colava até pela casa as notas, sabe? Que tinha na Uhum. geladeira, no espelho, no banheiro, as notas de É, dinheiro. bom, Mas, é
em eu não sei que empresa que mandou dinheiro, não sei da onde que eu ganhei os dinheiro de papel, assim. Eu tenho E aí esse, ó. Travou? Caíram? americano, oi? Não, tá aí. Não? É, eu tive americano, então a gente também sempre tem dólar, tem euro, né? Sempre ativei não só o real. Sim. E sempre quero viagens e o mundo tá aí, né? Aham. É, e daí eu pensei, não sei se eu estou errada, mas eu acho que a Elaine também falou que podia ser dinheiro, podia ser impressão, né? Não precisava ser. A questão é você se familiarizar com ele. Mas a É, questão dos 10%, ela é importante porque você sai da mente. Porque geralmente, quando a gente está numa condição financeira desfavorável, a gente não consegue se honrar, está sempre preocupado com as contas. Então, a consciência do dinheiro, ela precisa ser honrada. Então, eu sei ficar com o dinheiro, eu sei fazer o dinheiro multiplicar. Então, esses 10% é que eu sei guardar dinheiro para mim, entende? E esses 10% se multiplica. Porque aí você começa a equilibrar o devedor e investidor. Porque se você só tem dívida, você fala assim, porque eu só tenho dívida, eu não consigo juntar. E aqui é o contrário. Eu consigo juntar, e aí, se eu consigo juntar, eu vou conseguir sair das dívidas. Faz sentido aqui? Então, eu preciso conseguir juntar para poder sair da dívida. Independente de eu ter a dívida, eu preciso cuidar bem do dinheiro. Senão, eu não vou sair da dívida. Senão, eu tô falando pro dinheiro que eu não dou conta de cuidar dele. Eu não sei uhum, cuidar dele, eu não sei manuseá-lo, eu não sei, entende? Então eu preciso honrar esses 10% para eu poder olhar para o dinheiro e falar, cara, eu consigo te juntar. Eu consigo ter você na minha mão. Eu consigo te honrar. Entende? E isso todo dia você manuseando ele vai trazendo essa consciência. A dívida pode estar grande, mas agora você passou a poupar. Poupar, eu consigo poupar, eu consigo poupar, eu consigo poupar. Então a sua mente, por estar vendo dinheiro todo dia, você não consegue mais falar que você não tem dinheiro. uhum. Entende? Então você tem dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Você para de falar, eu tenho dívida, eu tenho dinheiro. Né? Não tem como pensar que não tem, né? Porque tá lá. Tá lá, É uma realidade, não importa se não é um grande valor, né? Se é, mas você tem o dinheiro, esse entende? exercício É bem legal. é um diferencial. Uhum. Porque Eu também você. estou de pessoas que eu, né, que eu escutei falarem sobre escassez, e essas pessoas em algum momento também aprenderam isso. Ou com um amigo investidor, ou com alguém que disse, não, mas você não tem nada? Não, você tem que ter, não importa se é pouquinho no começo. E eu, pensando nelas, vejo como elas progrediram nos seus sonhos, nas suas coisas, nas suas reformas, porque fizeram isso. Porque olha aqui o que a gente acabou de estudar no livro, O Despertar da Consciência. Eu tenho a consciência da dívida. De que tudo é difícil, que não pode, Então, né? eu tenho a consciência da dívida, eu preciso construir a consciência do dinheiro. E para que o dinheiro se manifeste na minha vida numa quantidade maior do que a dívida, eu preciso construir essa consciência de ter mais dinheiro do que a dívida. Senão eu nunca vou pagar a dívida. Fez sentido aqui? Uhum. Então, o que eu estou olhando? Ah, eu quero ser rica, mas eu estou olhando para o boleto? Eu quero, entende? Então, eu preciso colocar arquétipos, o que for, para eu ter consciência do dinheiro, para que o dinheiro se manifeste em quantidade maior do que o que é necessário para o meu uso, certo? E criou uma coisa que também interfere até o próprio nome. Outro dia eu vi também falando assim, eu tenho uma reserva de emergência, né? E este nome, emergência, ele é tão, ele no subconsciente, ele vai criar uma situação realmente de De emergência. emergência para que você utilize aquela reserva. Esse negócio é muito louco, cara, porque tudo é conexão, tudo é arquétipo, realmente. Como você falou, é o arquétipo do dinheiro. Aquele dinheiro está separado para uma emergência. Então, o que que o universo vai trazer? Uma emergência para você usar Para aquele você poder. dinheiro.
e não para você usufruir com uma alegria. Então, uma reserva de alegria, uma reserva de prazer, uma reserva de De conquista, uma viagem. reserva de viagem, Aham. nomes mais prazerosos, né? Para que realmente traga essa sensação de gostosa, e não de uma emergência que você tem que Uhum. usar para cumprir uma necessidade que surge de imediato. E acontece isso mesmo. É louco. Angélica, prazer imenso ter você aqui, lindeza. Vamos tirar foto enquanto a Angélica tá aí? Vamos que eu tenho que sair, tenho um compromisso 9h30, ainda tô aqui sem tomar banho e me arrumar. Cadê a gatona? Então, Hoje não vai aparecer, então tá bom. ah, Um, dois, três e X. Hoje a minha câmera tá horrível. Deixa eu parar de você tá gravar. moreninha Vou- eu hoje. vou- Tá moreninha. vou- Então, na realidade, é a câmera do notebook, Ah, porque sim. ele tá dando